Bom dia, meus amigos, mais uma vez aqui para mostrar para vocês, né, nosso trabalho, né. Hoje eu quero apresentar para vocês aqui, né, um trabalho que nós vamos fazer aqui hoje, né, que é a confecção desses degraus aqui, né, para estar acessando, né, de um andar para o outro, né. O nível aqui ele ficou um pouco mais alto, então ele há necessidade de alguns degraus, né. Essa escada aqui é que vai subir para o segundo pavimento, mas por enquanto nós vamos trabalhar aqui nesse aqui, né. Então nós temos aqui hoje, nós vamos fazer aqui esses 3 degraus, né. Aí você vai me perguntar assim, né, como que a gente acha, né, a quantidade de degraus, né? Na verdade a quantidade de degraus não somos nós que definimos, mas sim as medidas, né, porque as medidas que nos conduzem então a fazer esses degraus, né? E aqui para dar início, né, nós temos aqui, ó, a medida que nós fizemos aqui o nível, né? Então aqui eu tenho uma medida de 50 centímetros, né? Então como eu tenho 50 centímetros, né, da base até aquele nível superior ali, né, porque nós batemos o nível, então dessa base aqui até aquele nível, né, o nível do piso que vai, nós temos exatamente 50 centímetros. Então, como eu tenho 50 centímetros, para mim achar então a medida de cada degrau que vai, aí eu vou precisar fazer um cálculo, né? Porque, como eu falei, não somos nós que definimos então a quantidade de degraus, são as medidas que nos conduzem a isso, né? Então aqui, ó, se eu tenho aqui 50 centímetros, né, nós sabemos que cada degrau, né, para que ele tenha uma pisadura ideal, ele vai entre 15 e 18 centímetros, né, que seria o ideal, estourando no máximo aí 20 centímetros. Mas eu vou fazer aqui, eu quero fazer com a média de 17 centímetros. Então eu ponho aqui, ó, 50 centímetros, né, dividido por 17, né? Aí eu vou ter uma medida aqui de 2,94. O que é esse 2,94? Né? 2,94 são a quantidade de degraus, né? E nós sabemos que nós não podemos ter então degraus fracionados, teria que ser inteiro, né? E para ele ser inteiro, então eu preciso fazer aqui o arredondamento de 2,94. Nós vamos colocar então 3 degraus, né? Então para que você chegue a esses fatores aqui, né, o ideal é acima, né, sempre de, por exemplo, se eu tivesse aqui 2,040, por exemplo, a vez de eu fazer para cima, eu reduziria, então ficaria 2 degraus. Mas como é de 0,50 para cima, então eu aumento. Então nesse caso eu vou aumentar, como eu tenho 2,94, o mais próximo então são 3, né? Então na verdade aqui eu tenho 3 degraus. Então eu já sei a quantidade de degraus que eu vou precisar, né? Então eu tenho 50 centímetros, dividido por 3, 50 dividido por 3. Então aqui eu tenho 16,6 centímetros, né, que seria a pisadura, que seria a altura dos degraus, né? Então se eu tenho essa medida aqui, então a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Então aqui eu cortei, né, a tábua exatamente nessa medida, né? Então nós cortamos aqui, ó, com 16,5, né, para arredondar, né, para ficar mais ou menos, que 0,5 milímetros, 0,2 milímetros, depois a gente acerta isso aí, né? Então eu coloquei então 16,5 para ficar exatamente então na medida exata, e ali já deu exatamente então a medida que eu queria, né? Já descontando já o contrapiso que vai posteriormente, tudo. Então 3 degraus com 16,5 centímetros então de diâmetros, né? E aqui a quantidade, a pisadura aqui, né, que nós colocamos aí, sim, a pisadura eu posso estar então fazendo a medida que eu desejo, né? Então nesse caso aqui nós estamos colocando 18 centímetros, 28 centímetros aliás, né? Eu coloquei 28 centímetros aqui, aí eu desconto mais 2 centímetros da tábua, que vai dar uma pisadura aqui então de 30 centímetros. Então eu tenho aqui exatamente então uma altura de 16,5 por uma pisadura
de 30 centímetros, ok? Então, se você tem dúvida, alguma coisa, pode escrever para nós, pode perguntar, que nós vamos estar então fornecendo para vocês e tirando qualquer dúvida, né? Então, nesse caso aí, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe aí com a gente, dê um joinha, aí vai acompanhando então, né? Ok? Então tenha um bom dia, qualquer dúvida nos escreva que a gente vai estar respondendo.